Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 57 do 8º ano. E o assunto é, segundo o reinado, falaremos sobre a Guerra do Paraguai. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: identificar os motivos e disputas para a Guerra do Paraguai, descrever o interesse na guerra do Brasil, Argentina e também do Paraguai, explicar as ações de Solano Lopes no conflito e reconhecer a situação do Paraguai e do Brasil ao final da guerra. Antes de mais nada, já separe seus materiais. Livro didático que contempla esse assunto, caderno de história, para as anotações das principais informações e também a realização da atividade ao final da aula, e também lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mãos, vamos prosseguir com esta aula. O Império Brasileiro envolveu-se em vários conflitos aqui na América do Sul. De todos eles, porém, o mais grave foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, quase 6 anos. Resultou então na morte de dezenas de milhares de pessoas, e a guerra ela pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos. E é nesse contexto que a gente vai compreender melhor na aula de hoje. Os países envolvidos no conflito disputavam o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata, terras férteis e também de pastagens, a liderança política na região platina. Vamos caracterizar cada um deles. Sobre o controle dos rios. Por meio desses rios, Paraná, Uruguai, Paraguai e da Prata, da região, todos eles da região platina, é que todas as mercadorias aqui da América do Sul seguiam para o interior do continente e também para a Europa. No caso do Brasil, ainda havia um agravante, porque o comércio com a província do Mato Grosso era quase todo realizado pelos rios da região, pois as estradas, além de serem ruins, eram poucas para esse escoamento das mercadorias. As terras e pastagens. Então, com frequência, fazendeiros de um país sul-americano desrespeitaram as fronteiras do outro e assim acabavam surgindo desentendimentos e, consequentemente, conflitos. Sobre a liderança política nessa região. O governo de Dom Pedro II, por exemplo, sempre considerava seus interesses ameaçados. Intervinha militarmente nos países platinos para colocar aliados seus no poder. Primeiro chegou a derrubar o presidente uruguaio Manuel, depois o argentino Manuel e ainda depois o presidente uruguaio Atanásio. Então, sempre com o propósito de controlar, manter esse povo ao seu favor. Essas disputas são os motivos que levaram à eclosão da Guerra do Paraguai, conflito armado que envolveu 4 dos países sul-americanos: o Brasil, o Uruguai, a Argentina e também o Paraguai. O interesse do Brasil nessa guerra: garantir a livre navegação nos rios da Bacia Platina, colocar fim aos conflitos por terra e gado nas fronteiras com o Paraguai e ainda tirar do poder o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes, porque de certa forma não estava a favor do seu controle na região. A Argentina tinha o desejo do quê? Consolidar o Estado Nacional Argentino, impedindo suas províncias de Entre Rios e Corrientes de separarem-se e assim, e ainda, seria formar em países independentes, valendo-se do apoio do Paraguai. Então esse era o objetivo, não perder esses territórios. Já o Paraguai, qual era o interesse do Paraguai na guerra?
O Paraguai, até então governado por Solano Lopes, desejava tornar-se uma potência regional e conquistar ainda uma saída para o mar, com o objetivo de comercializar com o exterior com maior facilidade. O Paraguai, nesse momento, estava com um desenvolvimento industrial legalzinho, então ele queria vender essas mercadorias para outras regiões. Para chegar ao Atlântico, as mercadorias paraguaias deviam seguir pelos rios Paraguai, Paraná e da Prata, justamente esses que estavam sendo alvo de disputa. Mas o rio Paraná, ele está situado justamente na fronteira do Brasil e o rio da Prata, e era controlado pela Argentina. Solano Lopes, o que ele fez? Aliou-se ao Uruguai e aos rebeldes argentinos a fim de formar um novo país, cujo porto marítimo seria Montevidéu. Isso vai resultar na treta. O plano de Solano Lopes acabou não dando certo. O seu aliado no Uruguai, presidente Aguirre, foi derrotado pelo exército brasileiro, que invadiu o país no ano de 1864. As ações do Solano Lopes no governo, mesmo sem aliado, aliás, na guerra, né? Mesmo sem aliados, Solano Lopes partiu para a guerra, mandou prender um navio a vapor brasileiro que navegava pelo rio Paraguai, ainda ordenou que seus soldados invadissem o Mato Grosso, lembrem-se, aquela região que precisava desse acesso pelos rios. Pediu para atravessar as terras argentinas, mas teve seu pedido negado. Lógico, porque ele estava tretando com esses países. Assim, o Paraguai declara guerra à Argentina. Em maio de 1865, o Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança, que passa a combater o Paraguai, na chamada Guerra do Paraguai. A guerra teve resultados diferentes para cada um dos envolvidos. Então vamos descrever o que aconteceu com o Brasil, mas também com o Paraguai. A situação do Paraguai, vamos começar por aí. Tornou-se o grande perdedor da guerra. No final do conflito, perdeu a maior parte de suas indústrias e lembrem-se que eles estavam num bom desenvolvimento. 140 mil quilômetros quadrados de seu território e mais de 200 mil pessoas. É preciso ainda destacar que ele manteve a independência, mesmo perdendo tudo isso, não passou para as mãos de outro país. Já o Brasil, quais foram as consequências? Incorporou vários territórios, garantiu a ligação fluvial, ou seja, por rio, com o sul do Mato Grosso e ainda manteve a liderança na região platina. Os custos da guerra para o país foram muito altos, morreram cerca de 23.917 pessoas nessa guerra. A dívida externa brasileira cresceu muito, em virtude do quê? Dos empréstimos que foram tomados dos banqueiros ingleses, os quais lucraram muito com a guerra. O governo brasileiro teve que aumentar a emissão de moeda, provocando com isso uma inflação que atingiu duramente a população pobre. Os gastos com a guerra foram enormes, 614 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. Na próxima aula, iremos estudar sobre a economia no Segundo Reinado. Nós iremos enfatizar a questão da produção cafeeira, o principal produto que nós tínhamos naquele momento. Mas também terá a questão do algodão, o látex, entre outros produtos. Mas é o café que vai dominar a economia. Nesse momento, façam atividade referente à Guerra do Paraguai com o propósito de revisar todo esse assunto, mas também
com o intuito de fixar algumas informações que serão fundamentais para próximos conteúdos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!